Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Coffee Podcast. Gente, toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa de comunhão abençoada. 10 da manhã tem episódio novo, de quarta-feira tem um episódio temático. E eu tô muito feliz com toda a galera que tá nos acompanhando. Todo lugar que eu vou, você também? Alguém fala, demais, cara? Demais, todo podcast, mundo tô fala. acompanhando. Já me confundiram com você. Uma vez falou assim, cara, seu podcast é uma benção. Falei, obrigado. Glória a Deus. É tudo nosso. É muito legal, tem sido muito bom. E pra mim, assim, o podcast, ele expressa o propósito, ou um dos propósitos do Jesus Coffee, que tem a ver com unidade, né? Então essa mesa, onde pessoas de várias tradições, fazendo várias coisas no corpo de Cristo sentam, é muito legal. E eu sou muito abençoado, e eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje aqui no nosso papo. Tô aqui com o Léo. Obrigado, Léo. Tá aqui mais uma vez. Prazer. Obrigado Me acompanhando nessa entrevista. E vambora, porque eu quero muito ouvir essas histórias, esse testemunho aqui que vai ser demais. Vambora. Meus amigos, Rafael e Lídia. Que alegria. Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito bom poder recebê-los aqui. E eu queria começar perguntando para vocês dessa história. Nunca tive com alguém que tá no Guinness Book. Muito bom, cara. Nós somos o casal mais jovem a visitar todos os países do mundo. Todos os países do mundo. O primeiro casal brasileiro a visitar 215 países e 2 polos, depois de 10 anos de jornada. Finalizamos em agosto do ano passado, com a Liz. 2022. 2022? É. 23 agora. Agosto do ano passado. 2022? Agosto? Sim. Muito bom, muito bom. Aí foi uma jornada de 10 anos para ir em todos. A primeira viagem nossa foi em agosto de 2012, mas nós não tínhamos planos de visitar todos os países do mundo. E aí, por graça, misericórdia, nós acabamos em agosto de 2022, mas Cara, não foi que demais. planejado assim. Foi impressionante, porque era para terminar em abril de 2020, mas com a pandemia perdemos vários voos que tinha para frente. E aí tivemos uma filha, e aí tudo foi adiado. E aí, quando nós terminamos, que nós percebemos, caramba, faz exatamente 10 anos, assim. Então, foi bem interessante pensar que nós visitamos todos os países durante 10 anos. Foi uma longa jornada. E eu brinco que quem viu as Maldivas que nós passamos, não viu os Afeganistão que nós enfrentamos, entendeu? Eles querem as Maldivas, mas não querem. A gente deu uma coachizada na parada da viagem com essa frase agora. Tá muito legal. Então, em 2012, vocês casaram em 2012? Sim, a gente casou em 2012 e iniciamos as nossas viagens, mas não era nada planejado. Mas assim, essa primeira viagem já foi vários países? Não. Foi um só? Não. Pra onde vocês foram primeiro? Foi o Chile, nosso primeiro país. Chile foi o primeiro, só que foi por conta dos meus pais, assim. Eles falaram, vamos fazer uma viagem juntos e tal. Bem então, férias, assim, eles tal. que bancaram, assim. Eu achei as passagens baratas, porque eu virei um Você cara é o pesquisador. todo pesquisador de viagem. Achei pra eles, então dá pra pagar até pra vocês. E aí a gente foi, assim, na mala toda, com né? eles. Foi o primeiro país Legal. dela. E também foi o primeiro meu. Então, a gente começou a visitar países na vida adulta. A gente não teve uma infância de muitas viagens, de muitas histórias. E aí, já casados, apareceu uma passagem de volta para Argentina por Tá. R$180. Isso E em aí- 2012. Isso em 2012. E Para aí viajar em foi- 2013. Foi esse o caminho que abriu, né? Aí deu um insight, assim, caramba, 180? E aí eu descobri que tinha um ferry, né, um barco que dava pra sair da Argentina e ir pro Uruguai. E eu falei, com pouquíssimo a gente vai fazer 2 países. E aí despertou na gente essa vontade. Cara, eu acho que toda viagem que a gente fizer, dá pra fazer os países no entorno daquele lugar que a gente achar alguma passagem, que a gente chama de passagem de arrancada, que é a passagem pra sair do Brasil, né? Então, começou a despertar. Logo depois de uns 6 meses que a gente fez essa, apareceu uma Então você foi da Argentina e Uruguai. Uruguai, 2. Aqui no Uruguai, a gente foi com um casal de amigos, todo mundo assim com o dinheiro contado. Aham. Quanto que pode gastar por dia? Não dá pra gastar muito. E aí, depois saiu uma pra Israel, né? Por 900 E eu reais. ganhava um salário mínimo nessa época. Eu ganhava Ah, uma você tá ajuda de brincando. custo da igreja. Eu era Você morava em seminarista, né? Uberlândia. Aham.
Então, eu estava finalizando ali processo de ordenação na igreja presbiteriana. Eu sou pastor presbiteriano, então ele é bem complexo, assim, tem uma série de fases. E aí, a igreja, até você ser ordenado, você recebe ali o mínimo. E aí, já lá na IP Alpha? Eu não estava na IP Alpha. Eu tinha passado um período na IP Alpha, e aí para poder casar eu fui para a cidade dela. Porque ela não trabalhava ainda, e eu queria casar rápido, novo, crente, quer casar rápido sempre. E aí acabei indo para lá para finalizar o período de licenciatura na igreja presbiteriana, a gente chama, que é tipo um estágio, né? E aí eu ganhava só um salário mínimo, que na época era... Tem muita gente que às vezes eu falo isso em podcast, falo assim, caraca, um salário mínimo na igreja tá bem demais, irmão. Só que no caso era pra eu me sustentar e ter família e tudo, assim. É mais difícil. E na época eu acho que o salário mínimo era algo em torno de 800 e poucos reais. E, bom, eu comia muito barato, muita economia. E aí apareceu essa passagem pra Israel. E eu fiquei com o coração pesaroso, porque eu mostrei pra ela, falou, 900 reais, ida e volta pra Israel. Querido, você tem que ir. Você estudou teologia, você tem que ver onde Jesus pisou aos seus pés e tal. E eu pensei, cara, como que eu não vou levar minha esposa? Como é que eu vou sozinho nesse negócio e tal? Aí eu falei, não, eu vou dormir. Se amanhã cedo eu acordar e ainda tiver uma passagem por 900 reais pra Israel, eu vou comprar pra nós dois, eu vou tirar dinheiro da onde não tem. Aí, 7 horas da manhã, acordei, já liguei na companhia aérea. Falei, cara, tem essa passagem ainda de 900 reais? Tem. Para 2 pessoas? Tem. Parcela, enquanto em 6 vezes. Na época não era nem 900, era 890 e pouco. Aí dava 6 parcelas de 290 e pouco. Falei, amor, vai eu e você, a gente vai se virar. E aí, compramos para Israel. Fizemos Israel, Grécia, Turquia, Egito. Caraca. Na volta tinha uma parada em Nova York. Perguntei pra moça no telefone, dá pra aumentar, em vez de ficar 8 horas de escala, ficar uns 4 dias em Nova York? Dá sim. Quanto a mais? Não, mesma coisa, um stopover gratuito fornecido pela companhia. Ela falou assim, moço, vai, que eu também vou comprar pra mim. Liga logo, eu vou... Ela falou, eu tenho desconto ainda, eu vou pagar 90 reais nessa passagem. Só que nessa a gente fez vários países, porque quando são países muito próximos, é bem barato. Então a gente pagou tipo 100 e poucos pra ir pra Atenas, de Tel Aviv pra Atenas. Aí em Atenas a gente resolveu pegar um cruzeiro, e o cruzeiro foi 700 reais que a gente pagou na época. E também parcelava o cruzeiro. Parcelava e aí o cruzeiro passava em várias ilhas, e de Turquia, as ilhas do filme Mamma Mia, tinham muita vontade de conhecer aquelas ilhas. Ela queria ver o Mamma Mia, eu queria ver Patmos. E aí a gente fez uma viagem, quando chegou a data da viagem já estava tudo pago nas parcelas, porque era depois de um tempo. Que legal. Então foi possível com planejamento, né? A gente fala tudo planejado. E aí despertou na nossa cabeça, caraca, a gente ganha muito pouco e olha a quantidade de experiências que a gente teve. E aí, quem eram as pessoas que nos conheciam, sabia quanto nós ganhávamos, sabia o que eu fazia da vida, e falou assim, cara, vocês estão roubando. Alguma coisa. O que é isso aí? Ensina pra gente o que faz. E aí a gente falou, cara, acho que é melhor a gente mostrar o que a gente tá fazendo, senão as pessoas vão até desconfiar. E eu me preocupava muito, porque ministerialmente... E a vocação pastoral, eu falo assim, o que as pessoas vão pensar, né? Dessas fotos no Facebook, etc. Então eu falei, cara, Santorini. eu tenho que mostrar para as pessoas o que de fato, como eu tô conseguindo fazer isso, né? Então, foi assim que a gente começou o Instagram, Facebook e o negócio começou a crescer. Legal. De maneira e quando assim, é que foi assim o momento que vocês falaram, cara, vamos fazer todos os países do mundo? Quando é que foi assim? A gente começou a pegar muitas passagens e promoções. Essas de arrancada, então, tipo, a gente já tinha ido pra Israel, mas saiu outra passagem de promoção pra Israel, vamos pra lá. De lá a gente faz outros lugares que a gente não conhece. Então, nosso objetivo era, ao invés de acumular coisas, viajar. Então, a gente juntava o nosso dinheiro pra viajar. Tá, agora, até antes de você entrar então nisso, por quê? Porque assim, o comum e aí, quando você vai comprar a sua primeira casa e tal? Sim. O que tinha na mentalidade de vocês, você fala, cara, eu vou valorizar mais experiências do que coisas?
eu acho que isso é uma coisa a gente sempre foi muito desde criança a gente teve muito isso de experiência, eu acho que pelos nossos pais, eles estimulavam muito isso, tanto os meus quanto os do Rafael. Então a gente sempre foi muito em acampamentos de temporadas, então que por exemplo, a gente tinha um que desde muito pequenininho que a gente ia, que não era acampamento com piscina e futebol só. Não, era acampamento com camping, com barraca, você faz sua própria comida, escalada. Então a gente sempre teve muitas experiências. E pra gente… Tem dito de casa, então. A gente acha que experiências são muito mais… E foi um acampamento que nós nos conhecemos. Eu conheci ela, eu tinha 13, ela tinha 12. E era um acampamento roots, assim. É tipo canoa canadense. Então era uma canoa assim, agora você vai remar 2, 3 horas pra dentro da lagoa. Isso criança. E vai acampar numa ilha. Era então, um acampamento americano. Essas coisas que normalmente as igrejas querem promover como muito radical, a gente tava fazendo desde 7, 8 anos, entendeu? Caraca. É um acampamento em Goiás, que tem uma estrutura mais americanizada, assim, e não era muito caro. Então, eu saí de São Carlos, ela de Uberlândia, e a gente acabou se encontrando lá desde a infância. E aí, quando nós viramos monitores, que aí a gente começou a namorar, como eu tinha 19 e ela tinha 18. E aí viramos monitores. Então, a gente sempre teve essa coisa de que aquilo ali valia muito. E teve uma vez até que eu perguntei pro diretor do acampamento, que eu fiquei grilado, assim, porque lá não tinha uma quadra, não tinha uma piscina, não tinha o que normalmente todo acampamento tem. E eu fui perguntar pra ele, falei assim, Dinho, o nome do pastor que cuidava lá, por que você não coloca o que é mais comum em todos os acampamentos? Ele falou assim, eu não quero gerar a mesma experiência que a cidade ou a escola gera. Eu quero gerar experiências únicas que essa criança, esse adolescente nunca teve. E quando ele lembrar dessas experiências, ele vai se lembrar que Cristo estava nelas. Porque eles conectavam tudo, assim. Então era muito incrível, assim, a maneira com que eles lidavam com isso. Porque não tinha… Imagina, um acampamento no Brasil, você não poder bater um fute. Mas é o que ele falou, você batia um fute toda semana. Exatamente. E era muito legal, porque o momento com Cristo não era só no culto. Tudo, eles falavam, não, tudo que a gente faz, tudo. O momento do comer, a melancia aqui na trilha, tudo a gente tá fazendo pra Cristo, a gente tá vivendo Cristo. E foi algo que marcou muito isso. A gente foi desde muito pequeno, a adolescência inteira, a juventude. E eu acho que isso contribuiu muito, assim, pra gente entender que a gente precisa que as experiências nas viagens e nessas experiências pelo mundo são muito mais legais do que comprar bolsas e roupas e coisas muito caras. E eu tô perguntando isso porque uma vez eu tava com o Johnny, e aí ele começou a falar, o Dr. Johnny, né? Ele começou a falar sobre essa parada de hoje, da percepção de tempo, né? E a gente tem falado muito sobre isso. Meu Deus, já é julho. Meu Deus, já é agosto. Meu Deus, passou 2023. Meu Deus, tô com 35 anos já. Sim. E essa percepção de tipo, nossa, tá passando mais rápido o tempo. E aí ele falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou que a percepção de tempo, ela é proporcional às emoções colocadas nas experiências. Sim. Então, quanto mais no automático você faz coisas, mais parece que o tempo passou rápido. Faz muito sentido, né? Então, perdão. É medido pelo tanto de memórias que você tem. E a memória é gerada por emoção, né? Então, quanto mais memória você tem, mais percepção do tempo longo você tem. Quanto menos memória você tem, parece que voou, né? E aí eu comecei a pensar, caraca, nós não estamos acumulando memórias. Sim. Porque nós não estamos tendo experiências, né? E coisas não geram isso, né? Sim. Então… quantas memórias a gente tem, né? E por isso que pra criança parece que passa tão devagar o tempo. Porque ela vai acumulando memória dia após dia. Porque ela põe emoção em tudo. Num carrinho ela tá pondo emoção. Então faz muito sentido isso que vocês estão dizendo, sabe? De tipo, é o que fica com a gente, né? Sim. A bolsa deteriora, você perde o celular e tal, mas o que fica com você que tá aqui, né? São as experiências. E eu falo pra Rafael, foram 215 países. Né? São 193 aí que são reconhecidos pela ONU e outros que ainda não são reconhecidos por alguns outros motivos. Mas tem coisas que a gente não conseguiu fotografar. Tem coisas que a gente não filmou, mas tem coisas que nunca vai sair da mente, sabe? Então, tipo, cenas assim, que a gente fala, pô, você lembra disso? Às vezes vem assim na nossa cabeça, né, amor? De memórias que realmente a gente nunca vai esquecer. Então, acho que foi isso, nosso pontapé, assim. E mas aí volta, quando é que vocês decidiram? Vamos em todos. Né? Quer responder essa? Quando nós estávamos próximos aí de 15 países, 16, a gente falou, como assim? A gente tem 22, 21 anos e a gente já
percorreu muito. Por muito pouco. As pessoas estão chocadas, nosso Instagram tá crescendo. Nosso Facebook também, na época o Facebook era muito forte, coisa de página. E aí eu falei, vamos colocar uma meta? Vamos colocar uma meta de tentar conhecer 50 países até os 30 anos. Legal. E 100 países até o final da vida. Então, essa foi a meta. Legal. E aí, o que acontece? A gente falou, de repente, a gente pode tentar ganhar algumas coisas das marcas usando essa narrativa. Exatamente. A gente nem sabia que dava pra monetizar. A gente só, tipo, a gente tá indo pra um lugar muito frio, a gente não tem roupa. Aí, olhar roupa de frio, super caro. Não, vamos tentar ganhar roupa, então. E aí, a gente começou a perceber que as marcas... Não, nossa, legal demais a ideia de vocês. 50 países antes dos 30. Vamos dar roupa. E aí a gente começou e aí a gente ficava muito feliz de ganhar as coisas. Assim. Então a gente achava o máximo, assim. Nossa, ganhei uma mochila nova, mochila impermeável. Então tudo que a gente desejava, assim, de coisas para nossas viagens, a gente estava conseguindo. Só que aí o que acontece? Eu realmente mergulhei nessa história de rotas e trajetos, e enfim. E aí, quando a gente foi uma vez pra Europa, a gente matou só ali no leste europeu um monte de países, assim. Então a gente pegou de carro e rodou ali Macedônia, Bulgária, Kosovo, Sérvia, ia parando, comendo. Croácia, Eslovênia, Eslováquia. Então a gente foi rodando tudo de carro, tudo é muito perto lá. Então é mais perto que rodar os estados brasileiros. Trem também muito bom lá na Europa, né? Trem também. Então, aí o número começou a subir muito rápido, porque a gente ia nos países e cruzava o país inteiro, assim, zerava o país, as melhores cidades, os melhores passeios. E aí começou a chegar muito perto de 50. Acho que é melhor a gente colocar 100 Vocês países. estavam com quantos anos? Já com 23 para 24. Meu Deus. E a meta era com 30. Era com 30. A gente, acho que é melhor a gente colocar 100 países antes dos 30, porque eu acho que aí o projeto fica mais incorporado. E ainda não colocamos essa ideia de todos os países. Não, é 100. Só que com 27 a gente bateu 100. Meu Deus. 27 anos, cara. Com 27 a gente bateu 100 países. E a gente sempre ia para os fáceis, assim. Europa a gente zerou quase inteira. Aqueles turísticos. América mesmo, do né? Sul, América. Aí, o que a gente fez? A gente orou, falou, Senhor, obrigado, que experiência incrível que o Senhor nos deu. Visitamos missionários, fizemos muitas coisas legais. Visitamos igrejas incríveis, universidades incríveis. Então, eu tentava sempre conectar o que eu faço na igreja, o que eu faço no meio acadêmico com as viagens também. E aí, o que acabou acontecendo? A gente orou, falou, é isso, vamos pensar em filho agora. A não ser que o Senhor dê um sinal muito claro de que a gente tem que continuar. Mas, e assim, cara, para um presbiteriano pedir isso em oração é difícil. Porque presbiteriano normalmente é muito só forte. quer ler a Bíblia. Esse negócio de sinal com presbiteriano. O cara pedir sinal realmente tem alguma coisa diferente. Tá muito. Tá tem no que ter fogo lido ali. as institutos umas 15 vezes. Aí eu falei assim, não, mas vamos pedir sinal porque tem que pedir ali, precisamos de uma resposta. E aí isso foi no dia 23 de dezembro. A gente orou e falou, tá encerrado, a não ser que apareça assim um sinal muito claro. Caso contrário, é isso, vamos pensar em filhos. No dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, a gente estava almoçando com a minha família, liga um dos patrocinadores que já tinham nos patrocinado algumas vezes. No dia 26, eu falei, quem que liga dia 26? Patrocínio, assim, marca, né? Empresa, tá todo mundo de férias coletivas. Atendo o telefone, estamos aqui num planejamento do ano que vem e tal. É o seguinte, a gente quer fechar com vocês para vocês terminarem em todos os países do mundo. Caramba. Aí eu voltei para a mesa e falei, seguinte, acho que a gente vai numa nova empreitada aí. Só que o que acontece? Os 100 fáceis nós já tínhamos feito. Entendi. Dali pra frente, meu irmão. Era só. Muita pedreira, assim, era muito país complicado. Ainda tinha uns Tinha muitos legais, assim. Eu costumo dizer que depois que a gente visitou todos, 100 países do mundo são altamente visitáveis, assim. Pode ir tranquilo, de olho fechado. 50, você vai ter aí poucas experiências, porque eles não estão tão preparados para o turismo. E outros 50 a gente não recomenda ir nesse momento. Porque são países que você vai ter uma dor de cabeça absurda, ou para tirar um visto, ou para entrar, ou com corrupção, ou com guerra,
ou com perigo mesmo para a mulher. Então, a gente até ranqueou essa estrutura, assim, não em quais são melhores ou piores, mas esses 50 aqui... Recomendável e não recomendável. Que são não recomendados. Tem até um site nos Estados Unidos que chama US Travel Advisor, né? Que é os lugares que os Estados Unidos não recomendam ir nesse momento. E depois que a gente visitou todos os países do mundo, todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, eu vou para essa linha. Porque eu fui em todos os inimigos. Né? Todos os inimigos dos Estados Unidos. Tem todos os carimbos lá. Exatamente. Então, a gente, depois dos 27, então, dos 27 até os 31 anos, a gente percorreu em 4 anos sem país. E foi um caos, assim, porque era uma logística absurda. Não tinha o bebê ainda. É verdade. A Alice foi com a gente por uns 20, assim. Ela foi com a gente. Mais 8 que realmente precisava pra lista. Quando ela nasceu, só faltavam 8 pra gente terminar. Entendi. Mas foram tranquilos. Foram países legais, assim. Só a Moldávia, que era do lado da Ucrânia, né? Que a gente visitou agora, no ano passado, que já tava em guerra. E a gente foi pra Moldávia, que fica na divisa, e pra Transnistria. Vocês já ouviram falar desse país? Não. É um país separatista. Criaram, né, semana passada. É um país separatista da Moldávia, que ele tem cultura russa, e ela fica na borda com a Ucrânia. Então ali tinham tropas russas. A gente entrou nele, viu as tropas russas e tal, mas não se sentiu inseguro, então foi de boa até. Mas a gente entrou agora. Foi em agosto do ano passado. Foi o último? Não foi o último. O último foi Malta. Mas foi a última ida. A última rodada. Muito bom. E aí eu tenho 1 milhão de perguntas. Cara, eu vou ficar... Faz você primeiro aí. Não, a gente gosta de falar. Então tá, é assim. Qual foi a experiência mais marcante e por quê? Mas eu digo assim... cada um responde uma. Mas a experiência mais marcante no aspecto que contribuiu na sua humanidade. Entendeu? Não, tipo, a paisagem bonita e tal, beleza. Mas você falou, cara, isso aqui mudou minha vida como ser humano, como pessoa. O que vocês acham? Eu acho que teve uma situação que me marcou, que foi... Onde que foi aquele lugar que a gente compartilhou a comida no mesmo prato? Foi o Níger. No Níger, que é um país extremamente pobre e falta, né, muito. Eles se alimentam, sei lá, uma vez por dia com uma refeição muito precária, assim. E eles fizeram um almoço pra gente, eles receberam a gente com um prato muito, muito bonito, feito por eles, assim. Você viu que, tipo, te servindo, sabe? E todo mundo comeu na mesma mesa. Aquele momento me marcou muito, assim. Na mesma panela, até, né? No mesmo prato, né? Eles fizeram uma tigela. Aí eu falei, meu Deus, mão, todo mundo comer com a mão nesse prato. E todo mundo ali mexendo aquele molho. Era uma comida com molho e com negócio. Eu falei... Vamos, eles fizeram isso aqui pra receber a gente vai comer com a mão também, e vamos comer que nem eles, e eles fizeram pra gente com todo amor, e vamos, sabe? Vamos vencer todos os pensamentos antes de você falar, meu Deus, vou colocar a mão aqui, todo mundo comendo aqui junto. E isso foi uma coisa que me marcou, assim, que veio na minha cabeça agora na sua pergunta. Acho que... Eu acredito que é uma somatória de informações, assim, que conforme os países iam passando... Naturalmente, por exemplo, a maioria dos lugares que a gente acaba dando entrevista ou participando de podcast, as perguntas são naturalmente quais são os melhores países, os piores países, as melhores experiências, as piores... Porque o ser humano, ele tem uma necessidade enorme, assim, de ranking e de saber o que é melhor, até para poder extrair a melhor informação, e é natural isso, não tem nenhum problema com isso. Mas a gente percebeu que com a quantidade de países que nós íamos, nós começamos a ter um olhar comparativo para as coisas. Então a gente chegava num país e falava assim, pô, a estrutura aqui não é tão legal igual aquele outro. Meu, essa praia aqui das Maldivas não tá tão azul igual aquela das Bahamas. Cara, imagina você chegar nesse nível de informação e começar a criticar uma água que é perfeita. E outros países mais duros, às vezes chegava e falava, pô, não tem nada aqui, vamos vazar, porque não faz sentido ficar aqui. Então, o que nós começamos a fazer, assim, depois de alguns países, a gente, antes de descer do avião, às vezes o avião estava fazendo ali o pouso, nós fechávamos os olhos e a gente pedia para o Senhor, afasta do nosso coração
o olhar comparativo. Olha Dê só. a nós o seu olhar para esse povo, Muito para bom. esse país e para a natureza que o Senhor mesmo criou. E para a criatividade que o Senhor deu para essa cultura Pra de essa fazer as cultura. coisas. Olhar Então nos contemplativo, né? deu o olhar contemplativo. Então, assim, humanamente falando, eu acho que foi a coisa que nós mais crescemos, assim. Legal. E até espiritualmente também falando. Porque todo lugar que a gente ia, depois de 20, 30 países, a gente começou a fechar o olho para essa ideia de comparar as coisas. E só para, Senhor, Viver aquilo, o que, né? que essa cultura tem para ensinar para nós? O que, que o Senhor quer nos ensinar aqui? E o que nós podemos extrair também das belezas da tua criação aqui, né? Então, eu acredito que Essa mistura. é a mistura de várias experiências. E, obviamente, se for pontuar, muitas pessoas perguntam, mas quais foram as experiências? A gente tem um destaque lá com mais de 100 experiências incríveis que nós tivemos. A gente tem um bloco de notas. Das coisas mais bizarras que vocês podem imaginar. E para surpresa de muitas pessoas, uma das experiências mais incríveis que nós já tivemos na nossa vida foi um dos lugares mais pobres do Brasil, que é o Vale do Jequitinhonha, que é um lugar onde tem muito abuso infantil, onde tem alcoolismo infantil, onde é muito pobre, uma região no norte de Minas, ao lado da Bahia, que nós estávamos fazendo uma missão, e na volta da missão, 70 quilômetros de terra, à noite, a gente olhou de longe, parecia que o céu tinha descido. E aí vocês ouvem isso de um presbítero e falam assim, ih, mano, o que tá O que que rolando? está por vir? Parecia que o céu tinha descido e a gente não tava entendendo. A gente, desliga as luzes A gente tava numa caminhonete, desliga as luzes. Desligou as luzes, parecia que as estrelas estavam na nossa frente, assim, a gente não tava entendendo. Aí, diminui a velocidade, foi chegando. Cara, deviam ter, sei lá, 30, 40 mil vagalumes acesos. E a gente não tinha uma máquina e um E a gente celular não com tinha bateria. nada com bateria. E a gente ficou sentado ali adorando ao Senhor, glorificando o nome dele. E foi numa das regiões Foi mais no seu simples do nosso país. A gente gosta e que muito de mais escrever, marcou né, a amor? nossa vida, assim, sabe? Então, é como Deus faz as coisas. Ele dá as experiências aonde ele quer Sim. e ele direciona aonde ele quer também. E Então, a gente tenta sempre escrever as experiências que a gente tem. Até esse tipo de comer no mesmo prato, ver os vagalumes. Entendi. Aí se Os escrevem, icebergs que a gente viu na descreve. Antártida, passando, cheio de pinguim. E várias coisas assim, a gente sempre escreve. Pra gente não deixar isso é porque a nossa esquecido, memória, depois de tantos países falhar. também, vai falhar. Então, a gente prefere E vocês escrever sabem tudo. que, guardado nas devidas proporções, vocês têm o trabalho que muitas pessoas queriam ter, né? Viajar o mundo, trabalhar viajando. É, muito legal. É muito legal, cara. E qual foi o mais difícil de entrar? Coreia do Por Norte incrível foi que um pouco, né? por incrível que pareça, até falando de Coreia do Norte, Eu queria saber como é que foi na Coreia do Norte. Muitas pessoas pensam, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Para quem quer entrar, não. Ah, é? Para quem quer entrar, existem 2 países mais difíceis do que a Coreia do Norte: a Eritreia e o Turcomenistão. São 2 países com ditadores também e que eles deixam extremamente fechada a estrutura ali. O Butão também é um país bem complicado por conta de que o visto é muito caro e o procedimento para o visto também é muito complicado. Mas a Coreia do Norte, ela é difícil, porque você tem que ter um visto chinês de 5 anos, aí você tem que aplicar numa agência específica para contratar um guia lá dentro. Mas eles estão preparados para esse tipo de coisa e ocidentais conseguem fazer. Demora, é chato, é cansativo o processo, mas é possível. Mas esses outros 2. Agora, para quem quer sair do país, aí sim, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Entendi. Acho que juntamente com Cuba, são os 2 países aí mais fechados para quem mora dentro do país. E que não consegue sair, então. Não consegue sair, Entendi. exatamente. Então, são os países mais complicados. E qual foi o argumento, qual tipo de visto, como é que funciona, por exemplo, na Coreia do Norte? O que você alega? Você tá indo lá? Para turismo. Para turismo. Eu quero conhecer a realidade do governo, do país. E você apresentava até o projeto? Sim, a gente apresentou o projeto. A gente mostrou que nós éramos jornalistas de viagem, fazia sentido ir para lá e tal, porque eles pedem o motivo. Então o motivo era esse. Nós estávamos visitando todos os países do mundo e lá era um dos países que nós precisávamos visitar. Eles recebem turistas, só que quando você é recebido por eles, você sabe que tudo é muito bem planejadinho ao te receber. Então, tem os guias, que eles são muito bem treinados. Como é que é lá dentro?
Não sei se vocês assistiram Pousando no Amor, que é um dorama muito bom. Eu vi algumas coisas. A Val não No foi Pousando no assistindo, Amor. eu ia assistindo. Eu sei que vai ter muita gente que assiste, muitas meninas que assistem. O Pousando no Amor, ele é um dorama que mostra muito essa realidade, tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul. Então, é um casal que eles se apaixonam e um é de um lado, outro é do outro. E eles conseguem mostrar um pouco do que a gente realmente viveu lá. Então, por exemplo, quando eles fazem uma certa idade, acho que são 15 anos, eles recebem um broche com a foto do ditador. Do e isso vô não e pode do ser pai perdido. do Kim Jong-un. Não pode ser perdido? Não pode ser perdido. Meu Falei, Deus. gente, eu perco as coisas na minha casa, como vocês não perdem? A chave de casa. Todo dia a gente tem que achar a carteira do Rafael, nunca encontra. E eles não podem perder, e não perdem. E eu perguntei, não, mas alguém já perdeu? Fala aí pra mim. Aí ele, não, nunca ninguém perdeu. Não, já perdeu. 15 anos, irmão. Pô, 15 anos... Não, nunca ninguém perdeu. E todos usam Sério, esse broche, assim, todo mundo. A gente foi numa escola lá, então as professoras todas com os broches, os adolescentes. Então, realmente, tanto menina quanto menino, a partir de 15 anos, eles precisam usar. E a gente perguntou muito, assim, só que era muito interessante porque a gente tava com um casal, não eram, né, era um menino e uma menina que eram os nossos guias, e eles só levavam a gente para lugares específicos. Então não tinha essa, eu quero ir no eu quero ir em tal lugar, ou vou pegar um carro. Não, é um carro com os guias, definida. Com uma rota completamente definida. Os nossos celulares ficaram na China, então a gente não entrou com celulares. Não deixaram entrar com o celular. Então vocês não têm imagem de lá dentro? A gente tem porque a gente podia entrar com a câmera. Com a câmera. Então, com as fotos, por exemplo, às vezes a gente viu uma cena, e sabe quando você quer pegar uma cena assim e tirar uma foto? Não pode tirar foto aqui. Tava tendo um tornado no dia que a gente foi. Um tufão. Por causa das monções asiáticas. E a gente viu uma cena de um cara segurando uma bicicleta. Sabe quando você quer fotografar uma cena assim? O cara na enxurrada segurando não a bike, assim. Bem comum, assim, quando chove em São Paulo. Aí ele, não pode tirar foto aqui. Então, as fotos eram lugares específicos também que podia tirar. Quando a gente foi na praça, onde tinham os ditadores em tamanho enorme, assim, tipo uma estátua enorme deles, eles orientaram, você tem que tirar do corpo inteiro, então não pode tirar só do pé ou só da cabeça, então tem que ser uma foto do corpo inteiro. E as pessoas se ajoelham ou se abaixam diante da estátua. E eles esperaram. E isso é meio bizarro, assim. Esperaram que vocês fizessem isso? Comprasse as flores e fizesse isso. E reverenciasse a estátua. E é meio bizarro você pensar que, tipo, a história de Nabucodonosor rolando em 2019, entendeu? Exato. Assim, cara, não é possível, irmão. Isso aqui tá rolando. E aí eles ficaram ali esperando a gente ficou só tirando uma foto. Não vai abaixar? Não vai comprar flor? Não. Mas por que todos os turistas falam assim, cara, não faz sentido pra mim? A gente vamos pro próximo, mas numa boa, né? Vamos pro sim. próximo, vamos pra outro destino e tal. E aí, fomos em um restaurante com eles. Só que o que mais marcou foi que ele era muito profissional. Então, ele era bem o guia. A menina já era uma adolescente. Ela era uma estagiária que nem manjava muito de inglês, assim. Uma graça ela, muito, muito curiosa, sabe? Você via que ela queria saber mais do que a gente. Então, toda vez que ele se afastava, ela me perguntava alguma coisa. Então, ela falava assim, quais são os perfumes que tem lá? Lá fora. Ela usava a expressão lá fora. E as roupas, as revistas. E ela me perguntava muitas coisas de fora. Então, você via que ela tinha uma curiosidade, mas que ela não perguntava perto dele. Então, ela esperava ele se afastar e perguntava. Mas a gente viu que eles o tempo todo usam muito a expressão de que nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Os nossos eles usam realmente essa frase. Nós somos muito felizes. Então, nossos líderes são muito bons para conosco. Eles cuidam muito de nós. Nós temos nossas casas, a gente tem nossas refeições. E aí a gente perguntava algumas coisas, né? E vocês trabalham todos os dias? Todos os dias, mas domingo é o nosso trabalho voluntário. Aí eles precisam limpar toda a praça, limpar todas as coisas, né, amor? Uns limpam praças, outros limpam outras coisas. Foi engraçado. Mas é um trabalho voluntário, o de domingo, né? Mas a gente sentiu que eles realmente têm toda eles são bem treinadinhos, muito plástico, assim, sabe? Muito plástico. E eles são... Eles seriam ateus? O que acontece? A Coreia do Norte, ela venera os seus líderes, a dinastia. Então, assim... Mas elas consideram eles como Deus? A adoração é a dinastia, exatamente. Então, a idolatria do povo é a dinastia.
Eles mantêm 3 templos em Pyongyang para falar que eles são um país aberto. Mas 3 templos do quê? Um templo Budismo? cristão, um templo católico e um templo budista. E esses 3 templos, o que acontece? Todo mundo que foi nos cultos nesses templos... Vocês não chegaram aí? Não fomos. Porque eles... pelo que nós vimos, porque a gente não chegou nem a ir nesses templos, nem quando estava fechado. Mas os relatos das pessoas que foram falam que o culto acontece só uma vez por mês e aparentemente é um culto para inglês ver, né? Que é aquela coisa, tipo, eles fabricam o culto para mostrar que não, nós somos um país aberto. Mas a realidade não é essa, assim. Então, é um país que não está aberto ao evangelho, não está aberto a outras religiões, exatamente porque todo tipo de religião é uma possibilidade de motim para o governo, é isso que eles entendem. Um grupo se reunir para pensar de uma outra forma. Exatamente. E outra, a partir do momento que você é cristão, você pensa na dignificação do corpo para a glória de Deus. Então, você começa a pensar em descanso, você começa a pensar que não é só o trabalho que glorifica a Deus, o cuidado com a família glorifica a Deus. Então, assim, você muda a ótica. Não, essa ideia de eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou fazer o que Deus fala. Exatamente. Então, Exato. isso é muito grotesco para a ideia da dinastia e do controle governamental que eles têm. Então, realmente é um país, cara, de lavagem cerebral, assim, absurda, assim. É um nível mais grotesco que a gente viu em todo o planeta, assim. Disparado. Porque era essa frase com muita repetição, sabe? Tipo, nós somos muito felizes. Nossos líderes cuidam muito. Né? No restaurante, a gente... Esse é o nosso líder, né? Quando tinha fotos. No restaurante, a gente comendo, perguntei pra eles, quantas refeições vocês fazem por dia? Não, uma refeição boa como essa, uma só. E aí, de manhã a gente come um snacks e à noite a gente come um snacks. O nosso almoço é a nossa principal refeição e é a única refeição que a gente faz de fato por dia. Eu falei, cara, mas é muito pouco, tá? O brasileiro come 5 vezes no dia, 3 refeições dessa. Aí, nossa, é porque o Brasil deve ter muita comida e tal. Então a gente ficou meio chocado, assim, com as informações. O negócio da casa também, o broche nos chocou bastante, a coisa da casa. Quando a gente casa, a gente ganha uma casa. Todas as casas são exatamente iguais. Então, o procedimento com que o país funciona é muito grotesco aos nossos olhos. Sim, assim. sim. É um negócio muito maluco. Aí só pra eu entender, quando vocês chegaram, eles já te pegam no aeroporto? Sim. E aí tem um hotel que vocês estão ficando lá. E- Vocês não saem do hotel. Toda a estrutura é extremamente bem montada. Nós tivemos que deixar o celular na China porque nós entramos pela Ponte da Amizade. Porque tem 3 maneiras de você entrar na Coreia do Norte. Pela Ponte da Amizade, que é via ônibus, e a gente entrou de ônibus. Por trem, que aí você sai de Pequim e depois de 12 ou 24 horas você chega em Pyongyang, direto, sem paradas. Ou de avião. Tá. Então são essas 3 maneiras. E só voa da China também. A maneira mais barata é via Ponte da Amizade. Só que ela não é tão barata porque você tem que chegar até a cidade perto. Só que como a gente manja de rota, para nós ficou mais em conta entrar via Ponte da Amizade. Só que nos primeiros quilômetros o celular funcionaria lá. Por isso que a gente não pôde ir com o celular. Porque tem gente que vai para lá e consegue levar o celular. E existe uma revista. Existe a revista. Existe, exatamente. Então, durante todo o tempo, eles ficam te analisando, eles pedem para ver as fotos que você tira. Você cortou o pé da estátua, manda apagar a foto, manda tirar de novo. Deixa eu ver sua câmera. Tudo. Meu Deus. Então, assim, é grotesco. Então, mas aí quando você chega lá, já tem um Tudo calculado. pessoal esperando vocês. Leva, busca. Aí leva horários. no hotel, um lugar que vocês vão ficar pra dormir. E vocês pagam tudo isso? Tipo assim, vocês pagaram esse guia? Tudo é pago pela agência. Então, a gente não paga nada lá dentro. Entendi. E só troca um pouco de dinheiro para comprar gifts, essas coisas que eles vendem lá nos passeios. A gente foi numa escola infantil onde as crianças se apresentavam. E Isso marcou muito também, né? foi bem Que é um chocante. negócio, fala, como que essas crianças estão fazendo isso? Sabe? Perfeita É tipo um sincronia. Circo du Soleil com crianças de
5 anos. 4 anos, É, assim. de 3 a 5 anos. Era uma escola infantil, kindergarten, né? Elas fazem coisas, você fala, meu Deus, como O quê? assim? Do quê? De coreografia? Malabarismo tocava vários instrumentos ao mesmo tempo. Coisas que adulto, assim... É que nós pagaríamos pra ir num espetáculo no Brasil pra assistir um adulto. Você vê criança fazendo. Só que entristeceu um pouco, né? E eu trabalho com criança. E aí eu pensei, cara, pra uma criança chegar nesse nível... De A perfeição. força, a carga que deve ter sido Exato, dela. A carga gente deve ter ficou sido triste. muito grande. Aí eu fui perguntar, falei, cara, quantas vezes por semana eu fui perguntar para uma professora, quantas vezes essas crianças ensaiam por semana? 6 vezes por semana. Falei, quantas vezes elas se apresentam por semana? 6 vezes por semana. Nossa. Eu falei, então elas ensaiam todo dia e apresentam todo dia. A apresentação dura 1 hora. Eu falei, é isso aí. Eu falei, caraca, meu, como que a criança ensaia todo dia e apresenta trabalha, né? todo dia? É trabalho. um trampo. É. E assim, é impressionante. Crianças tocando acordeon, bateria, instrumentos assim. Cantando, né? Era um De negócio- maneira bizarra, assim. Coisa que você não imagina. Sim. Aí, primeiro você fala assim, caraca, uma criança pode chegar nesse nível? Porque você assusta. Aí depois você pensa, caraca, a carga é muito pesada. Muito. E aí você percebe que o regime de escravidão já acontece logo na infância, assim, né? Porque elas viram produtos de apresentação e dá pra ver nitidamente no rosto delas que não há alegria. E é bem pro turista ver. Bem Bem pro pro turista. turista ver. Entendi. Só Porque é um tínhamos- dos pontos que eles levam todos os turistas. No dia que nós entramos, só tinha eu e a Lídia de Ocidental. Eram mais ou menos uns 140 chineses, uns 3 ônibus, e só eu e ela de Ocidental, assim, com cara de Ocidental, A melhor relação que eles têm é com a China. com a China. A China admira, né, A Coreia. a Coreia Você tá do brincando? Norte. Assim, admira a maneira com que eles lidam com as coisas e tal. Então a China protege demais eles, né? Se a China não protegesse, Já era, né? já tinha acabado ali, eu É. acredito. E aí você falou que teve outros 2 foram mais difíceis de entrar até. E aí, como é que foi a experiência nesses outros 2? Eles são só difíceis de entrar, mas lá dentro dentro do não tem país isso. é bem de boa, Porque pra sair o povo não tem tanto dificuldade, então você não sente tanto essa pressão. No Turcomenistão tem essa coisa da vanglória ao líder, porque ele é bem megalomaníaco, assim, então tá. ele faz tudo de mármore, tudo é muito grandioso. Então tem essa história, mas são países mais de boa, assim, não tem... Sim. Não é a mesma impressão que nós tivemos na Coreia do Norte, ou até mesmo em Cuba, que é bem chocante, carros muito antigos. Parece que tá em outro ano. Você não Parece- consegue passar cartão em todos os lugares, né? Quase Tinha um não lugar- aceita cartão. Um que a gente tentou passar ainda não tinha área, né? Então é maluquice, assim. Cuba é uma coisa de doido também. E é um país muito bonito, estrutura Praias antiga, lindas. mas as praias são incríveis. Então é meio maluco, assim. E aí você vai perguntando para as pessoas: não, eu consegui um navio que veio no meio da madrugada trazer umas motinhas da China para nós. Então os caras meio que já criando Televisão. o jeitinho brasileiro dentro de Cuba, assim, para conseguir burlar o governo, né? Porque desde que Fidel morreu, a coisa meio que deu uma desandada. Então, logo a gente vai ver uma revolução acontecendo em Cuba, Com porque o certeza. povo não tá curtindo. Então, eles a qualquer momento Diferente vão da derrubar. Coreia, tem mais turista. Então acaba indo mais informação Vai pra chegando eles. mais, vai Já falando. tem umas internets, tipo, você compra uns cartões e consegue pegar na praça a internet. Então eles já estão começando a ter informação e eles estão, poxa, esse sistema aqui não tá Estamos não tá legal. atrasados, né? O que tá por quê? Então vai chegar uma hora e isso não vai acontecer mais. Eu acredito na Eu vi uma história de um pastor. Poxa, eu preciso lembrar o nome. Que ele tá na Colômbia, é um brasileiro. Mas sei que ele tinha esse clamor missionário dentro dele muito forte. E ele disse que um dia Deus falou com ele sobre o Butão. Né, que você citou que também é um bem difícil, assim, né? Sim, tem 800 mil habitantes só, o país inteiro. E aí Deus começou a falar com ele sobre esse país. E, na época, não tinha internet, nada. Então, ele ia todo ano comprar, tipo, no ano saía sobre, tipo, um atlas, assim, sobre os países e tal. E não tinha botão. Aí, até que um ano que ele comprou, apareceu. Primeira vez. E aí, ele começou a pesquisar e a orar. E ele orava, cara, todo ano e tal. Até que saiu, tipo assim, o botão abriu para turismo. E aí tinha, tipo assim, 5 países no mundo que o botão vai deixar eu ir. E aí tava o Brasil. Entendeu? E aí ele conseguiu, entrou, plantou uma igreja lá. Que massa. E uma igreja começou a crescer lá dentro e tal, assim. Aí ele tem imagens, assim,
deles cantando, isso, tudo sentado em meio que almofada, assim, meio que numa tenda coloridona. Assim. Cara, incrível, assim, né? Incrível. E como foi os países de guerra? Guerra ativa, assim? Vocês chegaram próximo à zona de combate, alguma coisa assim? Teve alguma experiência? E a gente, na República Centro-Africana, foi bem no dia do avião, né? Da queda do avião, a gente teve uma troca de voo. O Rafael resolveu fazer uma troca de um voo. E no dia seguinte, esse voo, a troca que aconteceu, o voo caiu. E a gente tinha trocado. O que vocês iam aí? Foi dia 9 de março? Dia 10 de março de 2019. Cara. 2019. Não, você tá brincando. Sério. Mas Você decidiu trocar um voo. Sim. E o voo que vocês estariam caiu. Caiu. E a gente conheceu a galera que tava no voo que nós estaríamos. E morreu todo mundo. Morreu todo mundo. 157 pessoas. E a gente, os pais do Rafael moram na Indonésia. Os pais do Rafael sabiam que a gente estava nesse voo. Só que a gente tinha trocado para outro voo, porque a rota que caiu ia fazer não fazia sentido mesmo pra gente. E o Rafael falava, eu vou trocar. Eu falei, Rafael, eu tô tão cansada. Vamos pro hotel, né? Amanhã a gente vai ter que acordar cedo. Vamos nesse mesmo. Eu tenho as mensagens dela falando, não, vamos nesse mesmo. Não, vou trocar. Não faz sentido a gente pegar esse voo. Tanto é que a gente voltou uns 3, 4 meses depois pra esse... Etiópia, e a gente encontrou com um cara que trocou pra gente o voo. E ele falou, encheu o olho d'água, sabe? Ele ficou com o olho cheio d'água, assim. E aí, por que eu entrei nisso, né? Que a gente fez essa troca e tudo. No dia seguinte, os pais do Rafael mandavam assim, vocês estão vivos? Onde vocês eles não estão? sabiam que vocês trocaram. Não sabiam. Só que não chegava os 2 pontinhos, porque a gente tava em outro voo. Só que era um voo de alguns minutos de diferença, sabe? O voo que nós íamos pra Nairobi, a Ethiopian Airlines trocou o nosso voo, nós voltamos do Chad porque cancelou um voo para a República Centro-Africana. Aí eu falei, quando que é o próximo? Semana que vem. Eu falei, cara, não dá pra ficar uma semana no Chad, irmão. O Chad é perigoso demais. E a África é assim, uma vez por semana. É uma demanda muito, assim, é uma loucura. São 54 países que pra fazer o cara tem que estar guerreiro mesmo. Tá determinado. Tem que estar determinado. Voltamos pra Addis Abeba, que é a capital. Não, exato, eu não sei o nome dos países. Addis Abeba é a capital da Etiópia. Se você criar um país aí, nós vamos acreditar. Blá, 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 blá. Aí Addis Abeba, capital da Etiópia, eles falaram assim, tem um caminho aqui, você já foi remitido, já remitiram as suas passagens. Sua passagem vai ser daqui para Nairobi, Camarões, daqui para Nairobi para a República Centro-Africana. Que era isso. Aí quando eu peguei o bilhete, eu falei, cara, mas eu vou ficar 11 horas no Quênia, vou ficar fazendo o quê lá? Eu preciso chegar na República Centro-Africana, porque eu já tenho um voo de saída de lá, porque lá é país em guerra, eu não quero ficar 2, 3 dias lá. Tinha já hotel, né? Vou ficar uma noite e acabou, irmão. Não dá, se quiser $1.500 para cada um. Eu falei, cara, $3.000? Irmão, eu sou o rei da rota, eu não vou pagar $3.000, nem tem dinheiro para isso. E aí, não trocava. Ela do lado de fora e eu lá no escritório tentando convencer. E aí, o cara não trocou. Fiquei 3 horas tentando negociar. 3 horas. Não trocou. Não tem lugar, né? Deu meia-noite, o cara levantou. Eu tava assim, cansado já, tentando procurar alguma outra rota online pra oferecer. O cara levantou, saiu, veio o outro e sentou. Aí eu falei, eita, trocou. Opa. Trocou o gerente ali. Começar de novo minha Fui lá, cara, o Instagram aqui, meu. Pô, vocês que cancelaram o meu voo. Troca aí e tal. Aí o cara, não, vou ajudar vocês. O o nome dele era Buruk. Buruk? Aí... Burundi. Aí Burundi é o país. Burundi. Aí ele pegou e... Não, vou trocar pra vocês. Trocou. O voo pra Nairobi saía 8h05. O nosso saiu tipo 8h14, 9 minutos depois. Só que aí a companhia aérea, ela dá hotel e comida pra quem vai pernoitar, de graça. É um serviço que eles têm lá pra quem tem escala no outro dia. Só que aí a gente já tava escalado pra galera que ia pra Nairobi. Então a gente foi pro hotel da galera de Nairobi. Então jantamos com a galera, troquei ideia. Pô, eu não vou mais com o voo de vocês e tal. E no dia seguinte era o dia da independência deles, tipo 7 de setembro, sabe? Aí todo mundo teve que acordar muito cedo. Aí todo mundo rindo com aquela história. Pô, vamos ter que ir cedo para o aeroporto. Vamos tomar café juntos. Todo mundo... E brincando, cara. Porque a cultura africana com o brasileiro, mano, dá um match, assim, tá ligado? A gente vira amigo muito rápido, assim. E aí o que aconteceu é que as filas eram uma do lado da outra. A gente viu a galera entrando. Falou, hein, não vou mais, tal.
Cara. E aí a gente entrou no nosso voo, subiu 4 horas voando dentro da África. Pra chegar em Camarões, que foi a rota que eu pedi pra trocar. Quando eu cheguei em Camarões, meu WhatsApp assim, explodido. Galera da igreja. Porque a gente... Sabiam que a gente tava naquela rota, né? Tava por ali. Os pais do ali. Rafael sabiam que a gente tava Era no no voo. É. Só que a gente não respondia, porque a gente tava Cara, no Voo. eu metrô. devia ter umas 40 mensagens do meu pai, assim. Foi uma coisa muito louca, assim. Nossa, Porque a que gente dó, acessou uma pessoal, coisa vai. do cérebro que nunca a gente tinha acessado, sabe? Tipo, meu Deus. Foi uma emoção que a gente não conhecia ainda. Não conhecia. Cara, É uma emoção de não morte, assim. Um sentimento... Eu nunca... Esse foi o único momento que me deu vontade de desistir do projeto. Não, é isso que eu ia falar, porque depois tem quantos voos ainda pra quantos Exato. países? E com a mesma companhia aérea, naquela Na situação. mesma tipo, aeronave, mesmo e as modelo de aeronaves aeronave. ali do centro da África é mosquito dentro de aeronave, é banco que sai. São aeronaves que não deveriam estar funcionando, sabe? Tipo, às vezes eles servem uns lanches, tipo, sem data, sem nada, umas coisas, tipo... É um negócio não tem fora, regulamentação, né? tá muito É, mal sim, regulamentado. É um negócio totalmente... Muito precário. Falei, Rafael, não quero mais não. Tô chorando, ela, né? ela começou a chorar pra caramba, assim, e eu, Presteriano é muito racional, né? Aí eu, tipo, nossa, Deus me salvou. Que bênção. sou escolhido. Que, sou escolhido e tal. Só que, cara, deu uma descarga em mim que eu tremia escrevendo. Meu braço, eu não conseguia falar- parar ele. E a gente responder. ficou Pra pensando responder. também nas pessoas da noite, né? Que Vocês a gente estavam passou, conversando. É, né? tipo, Todas caraca, as pessoas estavam lá pra servir, E tinha né? pastor, tinha galera da ONU, De tinha galera ONG. da Unicef. Tem muito trabalho humanitário, muito Sim, militar ali sim. naquela região, né? Então eu tremia, cara, tremia. Ela não quer entrar no voo. Eu falei, amor, não, é estatisticamente muito difícil cair 2 voos no mesmo dia. Estatisticamente. Estatisticamente. Tá super seguro. Olha né? o meu- E falar pra mulher isso, cara. Olha, eu tentando convencer ela, E irmão. ainda faltava muito, assim. Só que nesse dia... Quer falar mais alguma coisa dessa parte? Não? Nesse dia, a gente foi pra República Centro-Africana, que foi um dos países que guerra. marcou muito em relação à guerra, assim. Porque a gente chegou, foi muito marcante. A gente chegou, eles viram que a gente tinha o bilhete do voo que tinha caído. Eles viram a troca. E aí eles falaram Chocados. assim, mas esse voo caiu. A gente trocou o voo. Nossa, sabe aquelas músicas africanas e as danças? Eles começaram a dançar, Tá brincando. levaram a gente pra uma... Tipo, estamos recebendo anjos. né? Vestido de glória militares. a Deus! Dançando, Né? cara. Eu não filmei, né, pra não... Mas eu, tipo, pus pra Gravar o áudio. gravar o áudio. E a gente tem o áudio, tipo, deles cantando e falando glória a Deus, né? Glória a Deus. Glorify God, glorify God. Então, eles são cristãos, né? A República Centro-Africana, É ela mesmo? majoritariamente sempre foi cristã. E aí o que acontece? O extremismo islâmico começou a descer do norte da África. E aí é isso que gerou a guerra ali. É uma guerra santa rolando. E assim, A gente já não tava bem emocionalmente, assim, né? Meu Porque Deus, tinha ia acontecido entrar aí. isso. E aí, quando a gente entrou, isso emocionou muito a gente, a forma como eles receberam. Mas também ver a situação que eles estavam, sabe? Porque a gente saiu de lá, do aeroporto, meio que... Foi nesse que o guarda que levou escoltou. a gente? A gente foi eles falaram, "O que escoltado vocês pelos estão fazendo militares. aqui?" Falou, cara, é muito perigoso. Qualquer um pode sequestrar vocês pra vender vocês. No hotel, sabe quando tem aquela informação, tipo, não pode entrar sem camisa ou não pode fumar? Era tipo, não pode entrar com arma, Não pode sabe? entrar com AK-47. E conforme a gente ia andando... Assim, uma imagem da AK-47. Não fumar, não trazer Não, por favor, não entre no saguão com AK-47. Mas sequestrar por conta de considerar um amuleto? Não, de sorte? pra vender. tem muito isso de venda, né? De De negociar, pra gente soltar esses ocidentais, Ah, o tá. seu país Ah, precisa tá. pagar tanto. Ah, tá. E a gente via aqueles carros de guerra mesmo, aqueles... Tanque como é de que guerra chama? pra Tanque todo de guerra lado, pra todo lado. Então a gente o táxi, que foi um carro que levou a gente, andava e os tanques de guerra junto, e muita criança. E nessa semana que a gente tava, eles estavam trocando as armas das crianças por mochilinha com lápis de cor, sabe? Então, vem, você vai receber sua mochilinha com lápis de cor pelas armas. Então, Meu tipo, Deus. é um Porque eles lá, negócio eles muito matam os pesado. pais pra Surreal. transformar crianças em Em militares, guerrilheiros. em Muito. guerrilheiros. E é algo que a gente não vê na televisão, não vê na internet. Tipo, Uhum. ninguém fala sobre isso. Isso tá acontecendo lá agora. Então, é muito triste você ver tudo isso ali que tá rolando e ninguém sabe, ninguém faz nada, né, amor? É um negócio muito, muito pesado. São E acho que esse foi o que mais me pesou. de situação de guerra foi bem intenso, assim. Na Síria, ela estava com muito medo de entrar, porque o Estado Islâmico ainda tinha domínio de algumas cidades.
E ela, não vou entrar. Eu falei, meu amor, se a gente não entrar, não completa o projeto. Eu ali na minha psicologia, coitada dela. Estatisticamente. A estatística já não ajudava, né? Fala, E aí, cara, a gente saiu do Líbano, entramos por terra na Síria. E aí, eu lembro que eu também tava, assim, muito preocupado. Falei, cara, o que eu tô fazendo? Não queria mostrar. E aí, cara, a gente começou a negociar com um cara pra ele levar a gente perto de Damasco, pra não ficar perigoso, tudo em inglês. E ela com medo pra caramba, assim, e eu falei, meu, faz mais barato, a gente tá com pouca grana e tal. Ele falou, mas vocês são americanos? Aí eu falei assim, não, nós somos brasileiros. Aí, de repente, ele para de falar inglês e fala assim, eu também sou brasileiro. Aí eu quase dei um abraço nele. Ai, não acredito, E era meu tipo um amigo. senhorzinho com cara de árabe, Sim. com tipo uns 65 anos. Eu falei, quê? Não, peraí, fala de novo. Será que é Atos 2 acontecendo aqui? Exato. Eu tô entendendo uma palavra diferente. O que tá rolando? Aí ele, não, eu sou brasileiro. Eu, com 2 anos na Guerra do Líbano, meus pais mudaram pro Brasil e eu morei a vida toda em Varginha, Minas Gerais. Certinho. Caramba. Aí eu falei assim, caraca, Varginha, meu. Como assim? É perto da cidade dos meus pais? Eu falei, não, é perto da cidade dos meus pais. Não, eu vendi queijo demais na cidade dos seus pais. Eu falei, cara, não tô acreditando. É seguro mesmo? Não, vou levar só nos lugares de boa aqui, que não tem risco e tal. E aí, cara, a gente se sentiu muito cuidado por Deus. Porque eu falei assim, cara, brasileiro tem Não, também Deus tudo. mandou. É. E ele é libanês, só que ele morou, tipo, uns 45 anos no Brasil. E ele só voltou pra lá porque ele falou assim, não, eu sou muçulmano e lá, nossa, todo mundo tinha muito preconceito comigo. Porque lá não tinha nenhuma mesquita em Minas Gerais, tudo católico, eles não gostavam muito de mim. Meu Deus. Aí eu voltei pra cá. Super bonzinho. Mas ele, muito né? bonzinho, cara, muita gente boa e tal. E os pais dele também acabaram morrendo e as terras, ele tinha que voltar pra cuidar das terras, né? E aí ele falou, aqui eu posso ser muçulmano de boa e cuidar das terras, e aí eu ajudo algumas pessoas doidas que querem entrar na Síria com o meu carro. E aí a gente pagou uma grana pra ele, e ele levou a gente... E o povo sírio e libanês ama o brasileiro, né? Então, porque nas guerras que tiveram lá há 50 anos atrás, Muitos vieram, né? Foi. tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, vocês sabiam disso? Você tá brincando. É. Tem mais. No Líbano, acho que tem 4 milhões de libaneses, no Brasil tem 5 milhões de libaneses. Então, a cultura libanesa, tanto que a gente tem muito, né? Com restaurante árabe, um dos melhores hospitais do Brasil é o sírio-libanês. Então, a cultura vem muito dessa história da guerra que o Brasil acabou abrindo as portas para esse povo. Então, eles amam muito a gente, então. A gente se sentiu muito bem cuidado numa época que era bem perigoso entrar. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que vocês comprovavam que tinham passado pelos países que não porque são pro Guinness, reconhecidos? né? O Guinness precisa, né? É tipo, beleza, uma foto, mas... Tem algumas formas de comprovar. Então, tem os carimbos no passaporte, foto e um papel, que é um papel onde a gente tem que pegar uma assinatura de uma pessoa daquele país. Então, é uma assinatura Pode ser um com os civil dados. normal. Pode ser uma pessoa que mora ali, que nasceu naquele Tem que país. ter nascido no país. nasce. É. Ativo. E aí, esse papel, ele é um papel do próprio Guinness, com algumas informações. Então, telefone, e-mail, nome da pessoa, e falar, eu vi Rafael e Lídia aqui no meu país. Porque se o Guinness pegar um dos papéis... Ligar? Aleatório. Ligar e falar, ligar. eles realmente passaram aí? Sim, passaram aqui. Então, a legal. gente tem esses papéis. É muito documento, gente. É muita foto. Imagina. A documentação inteira dão 382 páginas de comprovação. É um São negócio muitos assim. passaportes. Vocês muita- têm organização algum absurda. ganho com o Guinness? Aí que tá. Ele dá algum prêmio assim? Vamos, Ou é- vamos à história do Guinness, que ela é bem complexa. Quando você aplica para o Guinness, ele te dá todas as regras necessárias. Tá. E são muitas, assim, essa questão do witness statement, que é o papel. E aí, o que acontece? Você fala assim, de boa pegar a assinatura de alguém. De boa. É. Uhum. Tá Você bom fala que é de que por boa. que que você tá Se querendo, alguém né? chegar um maluco Brasileiro. de um país chamado Tuvalu, que você nunca ouviu falar, e falar assim, me dá uma assinatura pra comprovar que eu vim Que eu aqui. vim aqui. Você fala assim, O que cara, você vai eu vou fazer com o meu assinar, nem nome, te né? conheço, irmão. Exato. Então assim, cara, em muitos países era muito difícil convencer as pessoas. Países em guerra, muito difícil. Aí tem um outro problema. Países onde eles não sabem o que é o alfabeto ocidental. A gente começou a traduzir Porque você tem uma alfabeto carta. persa, alfabeto árabe, alfabeto de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. E o cara pega a folha do Guinness e ele fala assim, mano, não sei o que tá escrito aqui. Não vou assinar. Né? Não vou assinar. Então, cara, na Mauritânia, que é um país ali na África, debaixo do Marrocos, nossa, o cara... Iêmen. A gente, sei lá, tentou 50 pessoas até achar um. É mesmo.
Foi muito difícil. Então, o Iêmen também, cara, muito difícil, que é um país ali embaixo da Arábia Saudita, do lado do Omã. Então, A gente começou a fazer umas cartas nas línguas das próprias pessoas, sabe? No Google Tradutor, né? Eu imprimia e aí mostrava pra eles entenderem o projeto. E aí tinha algumas vezes que a gente entregava a carta, o cara, não tô entendendo nada. Ah, não, peraí, a sua carta é outra. Essa é Porque outra eram língua. letras muito parecidas, não tô entendendo, né? é Essa porque não as- é minha língua. É, sei lá, Pérsia, árabe, tem, tipo, no Sudeste Asiático ali, Camboja, Vietnã, Laos. Mano, é tudo muito parecido, mas um não entende o outro. E aí você... Ah, eu acho que esse aqui é do Laos. Aí, Dá pra saber, né? aí a gente depois A gente não começou a deixou anotar ficar os muito países, organizado. porque tava gerando muita confusão. E aí o que acontece? No Guinness, nós aplicamos, terminamos, mandamos a documentação, aí chegou a conta. Porque eu achei que era mandar a documentação e tava tudo certo. De repente chega a conta. Ó, pra vocês, tá aprovado aqui, vocês estão reconhecidos e tal. Agora, pra gente poder enviar a placa pra vocês, tem o custo de $22 mil. Aí eu falei, como é que é? $22 mil? Não, $22 mil eu dou mais 2 voltas ao mundo, irmão. Exatamente. Aí eu entrei em crise, assim, tentei achar outras maneiras e tal. Falei, não, é esse o custo mesmo, porque vocês vão entrar dentro do livro, vão receber a placa. E aí eu falei, cara, mas pô, vocês tinham que ter avisado isso quando a gente aplicou. Como é que eu ia Vocês saber? só ficaram sabendo depois de ter enviado toda a documentação. Exatamente. E agora a gente... o que acontece? Não sei se vocês já viram algumas pessoas baterem o recorde do Guinness ao vivo, no programa do Luciano e tal. Normalmente, uma empresa entra junto. Programa do Luciano Huck / Ortobon. E aí, tipo, quem bancou ali foi Ortobon. Porque o Luciano, vou pagar 100 mil pra... Deixa a Ortobon aparecer aqui. Teve um recorde que eles bateram lá de colchão em dominó. Acho que eu vi você sim. viu? Aí, tipo, bateu lá e eles conseguiram Faz Ortobon sentido, junto. Ortobon. Entendi. Então, vários recordes eles tentam conectar com alguma empresa que banque, assim. A gente até tentou oferecer para algumas empresas, mas o que a gente percebeu? O Guinness, ele dá uma alavancada de mídia quando você recebe a placa, né? E quando a gente terminou os países, nós tivemos um boom de mídia de seguidores absurdo, assim. Por quê? Porque todos os países estão nos nossos destaques. Tudo que a gente fez, a gente mostrou para a audiência. Então a gente não fez sozinho, a gente foi mostrando. Então acabou que muitos influenciadores compartilharam o que a gente fez e tal, e assim, deu viral, assim, 7 milhões, 8 milhões de alcance as publicações, a UOL, Terra, Globo, todo mundo. O que acontece? O Guinness não é a única instituição reguladora de recordes no mundo. Eles são a mais conhecida. Para nós já travarmos o nosso recorde, nós fomos e pagamos outras instituições, que Entendi. não é barato também. Tipo, Mas é mais necessário. $2.500, $3 mil. Então a gente pagou, recebemos a placa, fomos reconhecidos. Porque se alguém tentar bater o recorde no Guinness, não consegue. Porque assim como, sei lá, o César Patente, Cielo né? bateu aqui no Clube Pinheiros em São Paulo. Regulou aqui, tá regulado na FIA, lá na Reguladora Mundial de Natação. Então a gente já pagou algumas placas, que na verdade é o pagamento do reconhecimento, que no caso é um auditor que faz análise. Entendi. E dura meses, assim. Tipo, a primeira placa que a gente recebeu em junho desse ano, depois de um ano do recorde. Porque realmente eles têm que vasculhar se alguém mais novo que nós já tinha feito isso em algum lugar no mundo. Isso de vocês é verdade. E se o nosso é de verdade, exatamente. Então, a gente bateu o recorde latino-americano, recorde brasileiro, recorde mundial. Então, a gente já recebeu todos esses prêmios. E aí, do Guinness, eu tô tentando negociar com eles. Falei assim, cara, a gente conseguiu uma empresa, mas a gente precisa de algum tipo de desconto, a gente pode fazer algum tipo de ação com vocês. Eu me propus, porque uma das coisas caras é a questão do envio e de que venha um auditor entregar a placa. E eu falei, não, eu vou até a Inglaterra ou até os Estados Unidos. Então, a gente tá em algumas tratativas para poder ver se pega a placa mesmo pagando um pouco menos, assim. Porque é o caos, né? Essa história. E a gente quer, de fato, receber, mas é meio assustador, assim, depois de... E as pessoas falam, você ganha quanto pra ganhar a placa? Assim, não, irmão, eu pago... Eu achei que ganhava alguma coisa. Eu também. Que imprimia, Achei que era tava um lá. prêmio, tipo assim, Agora, a pergunta, né, que acho que todo mundo faz é... Fala pra galera aí
algumas dicas que você daria? Logicamente, eu queria que a galera toda seguisse vocês e conseguisse acompanhar, porque hoje vocês ajudam as pessoas a descobrirem formas de como é que faz para viajar, de forma mais barata, mas algumas coisas assim, que você poderia compartilhar com a galera, vocês. Né? Bom, um dos centros das nossas estratégias é quanto mais você viaja, menos você vai gastar. Essa é a lógica do que nós fizemos ao longo de todos os países. Então, quando nós compramos a passagem para Israel, a gente descobriu que pertinho de Israel tinha a Grécia, e a Grécia era barata. E aí a Turquia também ficava mais barata. Então, toda vez que você vai sair do Brasil, o caro é sair do Brasil. Depois que você sai do Brasil, fica muito barato. Que é o que você chamou de arranque. É o que a gente chama de passagem de arranque. Por exemplo, semana passada, nós fomos para o Uruguai. Aí eu achei um arranque São Paulo, Montevidéu por R$470. Que é um preço comum, acha a qualquer momento, não é nem promoção. E aí o que acontece? Achei meu arranque. Se eu fizer São Paulo, Uruguai, ida e volta, eu vou pagar uns 1.200. Tá. Mas eu fiz só a ida por 470. Uruguai para o Chile, R$500. Tá. Só que faz uma parada na Argentina. Esse faz stopover. Aí eu faço stopover. Stopover é você, em vez de ficar numa escala de 8 horas, você fica 3 dias, 2 dias. Então abriu o stopover nessa passagem, pagando os mesmos R$500. E Chile e Brasil, R$400. Então com R$1.300, R$1.400, você faz 3 países. Entendi. E eu Ia ainda ser 1.200 só ida e volta e... Com 1.300 fiz 3, entendeu? Ano passado eu fiz 5 países da Europa assim. Eu saí do Brasil, fiquei 4 dias em Lisboa, Portugal. Aí Lisboa, Inglaterra. E era um stopover. Inglaterra, Paris. Paris, Itália. Itália, França. Legal. E Suíça depois. Suíça. E voltou por onde? Voltei por da Portugal? Suíça, voltei da Suíça. Aí, tá vendo? Voltei da Que é essa Suíça. história de você... a gente chama de open jaw, né? Que é você entra por um lugar, sai por outro. Então, essas estratégias, elas cooperam bastante para que o custo por país ou por experiência caia muito, assim. E tem algumas outras estratégias específicas. Por exemplo, a gente ensina a você pegar a motorhome por $1 nos Estados Unidos. que é, por exemplo, a companhia, ela vende um motorhome a $150, $200 a diária. Porque você dorme, pode ficar 6 pessoas, então... É bem legal dentro. E é uma experiência animal e tal. E aí, o que acontece? O cara pega lá o motorhome em Miami e vai até Nova York. E larga lá. Só que aí, pra companhia mandar esse motorhome de volta, é muito caro. Então, ela aluga de graça. Ela aluga pagando $1 porque ela tem que alugar por algum preço. Então, ela aluga por $1 e aí, tipo, você tem 10 dias pra voltar. De Nova York pra Miami. Você tá prestando um serviço pra eles. Exatamente. E o tanque de $300 tá cheio, você pode devolver vazio. Então, você paga $1 e ainda sai com o tanque de $300 cheio do motorhome. Então, são estratégias que cooperam para que o custo caia bastante, né? E tem um monte de coisa que a gente fez e faz, também, né? Sei lá, às vezes tem o melhor hotel e que tem o melhor restaurante com a melhor vista em Santorini. Cara, eu sento lá e como uma sobremesa. Eu não tô nem aí, entendeu? É que tem gente que não é caruda o suficiente para fazer isso. Sentar, reservar uma mesa, ir lá e comer uma sobremesa. Tem gente que não tem coragem. A gente é bem carudo. Cara, tô pagando, é isso aí. Vou ver esse Porto Sol aqui. Eu não consigo pagar esse preço dessa prata Mas aqui, não. sorvete dá. O sorvetinho, a Coca-Cola, uma água, vai, entendeu? Então, fez isso, né? a gente, cara, o mundo inteiro. A gente foi nos melhores lugares que vocês podem imaginar, tomando uma água e um café, entendeu? A gente fazia muito supermercado, não ficava restaurantes e, sabe... Viajava com mala de mão, pra não ter que ficar pagando bagagem, né? Tinham muitas formas de economias. Essa história da bagagem de mão mesmo. Hoje a maioria das companhias, elas cobram por despacho. E a gente descobriu que, com lavanderia nos hotéis, dava pra lavar as nossas roupas. E comprar roupas nos países também era muito barato. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então valia mais a pena a gente... comprar roupa nova e até descartar que a gente tinha, ou doar. Aí tem que acabar doando, porque você não pode aumentar a sua bagagem. Exatamente. Então a gente acabava doando, ou... Então valia mais a pena do que pagar a bagagem. Exatamente. E assim a gente fez por 10 anos e 215 países. Em roupa deve ter uma técnica espalhada pelo mundo inteiro. A gente fez um tutorial, colocar uma mala aqui em cima pra ver como é que eles montam a mala, dobradinho. E é interessante, porque agora a gente até pode levar uma mala se a gente quiser, porque a gente não tá fazendo mais essas viagens com tantas, né, destinos e tudo.
Eu falo, não. A gente Não quero não levar mais. consegue A gente mais. não quer mais malona, sabe? Ficar carregando, espera chegar a mala besteira, ou não chega a bagagem. Exato. Nossa, terrível. Então, Às vezes a gente vai de A gente mala de aprendeu mão a viajar vazia com para os pouco, Estados né? Unidos e volta com a mala de mão cheia, porque lá é muito barato comprar nas Compra coisas. roupa lá. Então compra roupa lá e volta com... E hoje vocês dão uma consultoria, um curso, como é que funciona? A gente criou uma comunidade, muitas pessoas pediam, né? Ensina, e a gente criou uma comunidade chamada Comunidade Peregrina. Por Legal. conta dessa história Legal. da peregrinação. E aí tem alguns conceitos filosóficos, um deles é essa questão de colecionar memórias, né? Então a que gente legal. explica muito filosoficamente o que significa isso pro coração. E essa história do peregrino e do estrangeiro, a nossa relação com a viagem nos fez metaforizar várias coisas em relação às escrituras, né? Entre elas é que, cara, todo país que nós visitamos, imagina visitar 215 países e você ter que ter um olhar de estrangeiro para todos esses países. E a gente pedia para o Senhor, afasta de nós o olhar comparativo, porque a comparação é uma doença do ser humano. Porque por conta da comparação a gente reclama, por conta da comparação nós criticamos, por conta da comparação nós erramos muito como seres humanos. Porque o mote de estar cheio do Espírito Santo é a gratidão, não a comparação e reclamação. Então a gente percebeu isso e a gente percebeu o quanto a viagem maximizou isso em nós e nos ajudou a sermos mais contemplativos com a vida. Uma outra coisa é a questão de que o estrangeiro, ele é extremamente atento. Porque quando você vai para outro país, cara, igual quando nós fomos para a Coreia do Norte. Olha o cachorro da Coreia do Norte. Olha a bicicleta da Coreia do Norte. Olha, coisas que são ordinárias. Pra eles, né? Que é invisível pra gente. Né? Em qualquer lugar, nossa, isso é diferente. Só que na nossa cidade nós não fazemos isso. É invisível. Porque quando você não é estrangeiro, você perde o olhar. Você fica com o olhar operário. Muito bom. Você fica extremamente industrializado com as coisas. E é interessante que tem pessoas que moram no Rio de Janeiro e nunca subiram no Pão de Açúcar. Não, muito comum. Tem pessoas que moram em São Paulo e nunca foram no Museu do Pacaembu. Nunca foram assistir um jogo. Nunca foram no Ibirapuera. É muito comum. E aí, tirando essa experiência turística, cara, quando você sai na rua, você já não admira a árvore que tem na sua rua. Você não vê mais o céu da sua cidade. Você não faz mais perguntas. Porque quando você chega em qualquer país, cara, você olha qualquer coisa diferente do seu cotidiano, você começa a fazer pergunta. Cara, por que isso é desse jeito? E o estrangeiro, além de perguntar tudo ao seu redor, ele fica extremamente interessado pela pessoa que ele está conversando. Olha que interessante o jeito. Né? E atento. E é extremamente interessante como a Bíblia nos chama de estrangeiros e como nós devemos reagir, porque a gente teve experiência de ser estrangeiro em 215 nações e aí a gente realmente começou a perceber, cara, o que a Bíblia pede de nós faz muito sentido. E a criança, ela é extremamente estrangeira. Porque a criança, quando sai de casa com o pai e o pai de mão com a criança, ela olha para o céu e fala assim, papai, olha o céu é azul, por que o céu é azul? O pai fala, filho, que pergunta engraçada. Porque sim, filho. Pô, céu azul, Deus fez céu azul. O pai não sabe responder. Cientificamente, fisicamente, o pai não sabe responder. E é uma pergunta de uma criança estrangeira que está interessada naquilo que Deus fez. Mas o pai já está tão industrializado que ele não quer saber. Assim também a criança olha e fala assim, papai, mamãe, o passarinho está voando, como é que faz para voar? Engraçado, meu filho. Não sabe responder o pai. A mãe não sabe responder como faz para voar. Porque quando alguém resolveu pesquisar como faz para voar, a gente criou o avião, irmão. Por quê? Porque Deus criou coisas incríveis e maravilhosas e que, como estrangeiros, se nós fôssemos mais atentos às pessoas e ao meio que a gente vive, nós conseguiríamos fazer mais perguntas, sermos mais interessados e sermos mais produtivos também para a glória de Deus. Então a gente percebeu o quanto a viagem nos ajuda com isso. E, tirando essa parte filosófica, mais prática, cara, a viagem nos ajudou a sermos melhores administradores financeiros. Porque, você chega no país, você não controla direito, você volta endividado. Segunda coisa, melhor gestor de tempo. Que é essa história de, cara, as memórias. A gente percebia que quando passava o ano, a gente falou assim, como que coube estudo de país num ano? Como é que... Então, enquanto as pessoas estão falando, o tempo tá passando muito rápido, a gente tá... Caraca, o tempo tá passando muito devagar, porque não tem lógica a gente ter feito tudo isso. As memórias realmente potencializam o tempo. E a terceira coisa é o afastamento de medo.
Porque quando você se encontra com o desconhecido, e toda a cultura é algo desconhecido para o nosso coração, cara, é impressionante o quanto você melhora de resiliência e adaptabilidade. Assim, potencializa demais essa questão de adaptabilidade, resiliência, capacidade de lidar com as situações, né? Então, tirando essa história mais filosófica e prática, no curso a gente esmiuça ali também as questões técnicas, né? Sim. Tanto de voos quanto de uma série de detalhes específicas de como pesquisar, onde pesquisar. Passagem de madrugada vale a pena, não vale a pena. E aí a gente juntou tudo isso no que a gente chama de comunidade peregrina. Legal. E cara, todo mundo compartilha é também muito quando grande, encontra. assim, porque são mais de 150 aulas, 26 módulos, cara, é muita informação. Que legal. É porque Legal. 10 anos Condensado ali. condensado dentro de uma estrutura, Tá, exatamente. vou pegar o link com vocês pra gente deixar na descrição aqui pra galera que quiser entrar. Tá bom. saber como A que gente nem funciona. deixa aberto, a gente abre 2 vezes por ano, Tá, 3, mas aí tem algum a link que a galera... no pode- Instagram também, né? No Instagram, Legal. fica atento lá, a gente abre a cada 6 meses, Bom. 4 meses. Muito bom, meu. Bom demais. Obrigado. Muito legal, cara. Daria pra ficar alguns dias aqui conversando. Exatamente. Acho que a gente vai ter que voltar. Quero que vocês voltem e quero ouvir também vocês falando sobre maternidade, sobre Legal. crianças e tal. Vamos marcar uma segunda vez. Sim, com Legal. Pra certeza. gente focar nessa parte. Será uma Com honra. certeza. Poxa, muita história, hein? Vocês são quantos história. anos? Tenho 30. E eu tenho 32. Olha aí. Meu Deus. Não sabe como coube tudo isso. 32. É muita história. Agora, isso que você falou, do espanto, né? Eu sou formado em filosofia. Uhum. E é muito louco como que os filósofos antigos sempre fizeram suas descobertas a partir do espanto. Então, Tales vai pegar o primeiro eclipse e ele contempla ali e fica observando. E aí ele começa a ver a colheita e perceber, mas sempre a partir dessa perspectiva de vou lidar com o desconhecido de forma diferente, ou então também com o ordinário de forma diferente. E essa mentalidade muito mecanicista que a gente caiu talvez na modernidade, tem nos roubado essa contemplação do simples, né, Com cara? certeza. Sim. A minha primeira saída do Brasil foi o ano passado. Eu lembro que a gente tava eu com a minha esposa em um país, né? E o primeiro país que a gente chegou, o segundo país que a gente foi, e passou um caminhão de lixo, cara. Um caminhão de lixo. Mas é isso. E eu falei pra ele, "Mas como é que é bonito o caminhão de lixo aqui, cara?" Sabe assim, é igual o nosso aqui, Qual é a sabe? foto clássica lá em Londres? É num orelhão, né? É num orelhão. Como se fosse um É. Você quer andar de ônibus. Exato. Quer andar de ônibus. Tô no Exatamente. trem. Exato, cara. Então é muito louco esse espanto filosófico. Aí você entra no trem em Londres e fala assim, caraca, o trem de Sampa tá melhor do que daqui, né? Então. É legal, muito bom. Obrigado, meus amigos. Foi uma Foi um honra, prazer. gente. Deus abençoe vocês aí. muito. Adeus. Obrigado mesmo. Foi muito bom. Deus abençoe. Amém. Deus Vocês continue também. guiando vocês nessa jornada Amém. peregrina aí. E vocês também, que são bênção para tantas pessoas através do podcast, dos materiais que vocês produzem. Abençoa não só a igreja brasileira, como a nós também, a nossa denominação. Tem abençoado demais. Amém. Deus abençoe. Obrigado a você que ficou aqui assistindo ou ouvindo a gente nas plataformas aí. Pega esse link, cara. Sai se mandando pra todo mundo. Principalmente aquela galera que você sabe gosta de viajar. E que a gente possa compartilhar essa mensagem aí. Também se inscreve no canal e curte esse vídeo para que a plataforma possa mostrar ainda mais para mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.